Olá, turminha, tudo bem? Nos vídeos passados, nós conhecemos o parentesco dos seres vivos, como fazer uma árvore genealógica. Nós fizemos uma árvore genealógica da nossa família e nós fizemos uma árvore genealógica de alguns animais também. Hoje, nós vamos conhecer os tipos de seres vivos que existem. Existem os mais variados seres vivos no mundo todo. Alguns vivem em terra, outros vivem no mar, outros vivem em rio, alguns vivem voando, alguns vivem no topo da montanha, outros vivem embaixo de pedra. Existem muitos seres vivos diferentes, mas eles são reunidos em alguns grupos e hoje nós vamos conhecer estes grupos. Primeiro, nós temos que definir o que é um ser vivo. Definir o que é um ser vivo é uma coisa muito difícil, mas de uma forma bem simples. O ser vivo ele é capaz de nascer, crescer, se alimentar, ter filhos e morrer. Então, vamos conhecer agora os tipos de seres vivos. Nós temos as bactérias, as plantas, os fungos e os animais. Nós temos alguns outros tipos de seres vivos, mas os que mais acontecem são esses aqui, e é deles que nós vamos falar nesse vídeo. Então vamos falar um pouquinho sobre as bactérias. Alguém já viu uma bactéria? Alguém já foi num quarto ou foi para a sala, falou, hoje eu vou no quintal e viu uma bactéria? Não, né? A bactéria a gente não consegue ver só com os nossos olhos. A gente precisa de uma coisa chamada microscópio. A gente coloca a bactéria ali, ele aumenta. Ele é como se fosse uma lupa, muito, muito poderosa. E aí a gente começa a ver as bactérias. Então, aqui tem alguns tipos de bactérias. As bactérias são como os animais, existem vários tipos diferentes. E aqui nessa imagem a gente pode ver alguns tipos de bactérias diferentes. Tem algumas que são compridinhas, tem algumas que são bolinhas, tem algumas que vivem isoladas, tem outras que vivem em grupos. E o que as bactérias fazem? Bem, as bactérias são muito importantes para toda a vida no planeta. Você sabia que dentro da sua barriga agora tem milhões e milhões de bactérias? E é muito importante ter, porque elas estão ajudando a gente. Tem bactérias que ajudam a gente, que nem essa, e tem bactérias que fazem mal para a gente. E quando a gente contrai uma bactéria, quando uma bactéria que faz mal para a gente entra no nosso corpo, a gente começa a passar mal e fica doente. E aí a gente vai ter que tomar um remédio chamado antibiótico. Então, quando a gente está doente por causa de uma bactéria, a gente toma antibiótico. Então, essas são as bactérias. Elas podem viver sozinhas, podem viver em grupos, elas podem fazer bem para o ser humano, elas podem fazer mal para outros seres vivos, para a planta, para o cachorro, para o gato. Então, tem bactéria que faz bem, tem bactéria que faz mal, e a gente nunca consegue ver ela só com os nossos olhos. A gente precisa do microscópio. Ok? Vamos falar um pouquinho agora das plantas. As plantas, elas são divididas ainda em 4 grupos também. A gente não vai ver todos, mas a gente vai falar de alguns deles aqui. As plantas, elas são muito variadas. Existem plantas pequenininhas como essas que está na imagem. Essas plantas são pequenininhas. Elas são conhecidas como musgo. Com certeza você já viu ela perto de um rio, perto de uma pedra que fica úmida, que recebe muita água. Vocês já viram esse tipo dessa planta. Ela é bem pequenininha. Elas ficam sempre encostadas em algum lugar, geralmente é uma pedra, que nem na imagem aqui. Outro tipo de planta é a samambaia. Essa planta existe muito dentro das casas das pessoas. Muita gente tem samambaia em casa, é muito fácil cuidar. Eu acho ela muito bonita.
E ela fica assim, parece um cabelo. Eu acho ela bem legal. E ela é totalmente diferente dos musgos. Ela já é muito grande. Os musgos são pequenininhos. A samambaia já é grande. Mas a samambaia não é tão grande quanto as árvores. Então, tem planta que a gente chama de planta que tem tronco, aí a gente chama de árvore. E tem as plantinhas que não tem tronco, aí geralmente a gente chama só de planta. Mas olha a diferença, eu vou voltar na samambaia e agora numa árvore. Elas são completamente diferentes. Existem muitas e muitas plantas que são totalmente diferentes. E tem algumas árvores também que dão o fruto, a fruta pra gente. Aqui nós estamos vendo uma maçã. Eu adoro maçã. A planta que dá a maçã, alguém sabe o nome? É a macieira. Eu adoro maçã. Ela é muito boa, faz muito bem pra gente. Tem planta que faz bem pra gente. Tem planta que faz mal pra gente. Tem fruto e fruta que a gente pode comer. Tem alguns que a gente não pode comer. E tem algumas outras plantas que dão alimento pra gente também, que não são fruto nem a fruta. Por exemplo, uma cenoura. Uma cenoura não é uma fruta, nem o fruto. Mas a gente consegue comer essa parte da planta também. Vamos falar agora dos fungos. Os fungos, eles são totalmente diferentes um do outro. Alguém sabe? Agora, vendo na imagem, talvez tenha ficado um pouquinho mais fácil. Mas alguém sabe algum fungo? Os cogumelos. Tem cogumelo que a gente come. Shimeji, shiitake. Eu não gosto desses, mas muita gente gosta. Vem da comida japonesa. Então tem os cogumelos. Tem cogumelo que a gente não pode comer. Se a gente comer, a gente passa mal. Tem fungo que ele é muito, muito, muito pequenininho. Que nem aquele verdinho ali da imagem. Tem fungo que ele deixa o pão estragado, que nem aquele outro. Então, vocês já viram um pão quando ele fica muito velho? A gente esqueceu do pão em algum lugar e aí a gente fala que o pão ficou fungado. Tem fungo naquele pão, a gente não pode comer. Aquele pão não está bom para ser consumido. Então tem fungo que a gente pode comer, fungo que faz bem pra gente, e tem fungo que faz mal pra gente. E finalmente os animais. Os animais são os seres vivos que eu mais gosto. E eles são muito diferentes também. Tem animais, seres vivos, que vivem só no mar a vida inteira. Tem seres vivos que vivem só na terra. Tem animais que vivem só na terra. Tem animais que vivem tanto na água quanto na terra. A minhoca, ela vive dentro da terra. E ela é muito importante para a manutenção do solo, para o solo ficar saudável. Mas por que isso é importante? Para a planta poder crescer. Então, olha, a minhoca ela é importante para o solo, para as plantas, para os outros animais que consomem planta, para a gente. Então, a minhoca é um bicho que faz muito bem. Se você tiver um quintal em casa, você pode mexer lá na terra, você vai achar a minhoca. Pode pegar a minhoca, não tem problema. Ela não faz mal pra gente. E ela faz muito bem para o solo. Tem o cachorro, que é completamente, olha, a minhoca, que tem várias minhocas, olha como é completamente diferente do cachorro. Vocês têm cachorro em casa? E gato? Eu tenho 2 gatos. Eu adoro gato. E também tem esse animal aí, o ser humano. Nós estamos dentro do grupo dos animais, certo? Então, dentro da ciência, nós estamos dentro do grupo dos animais. Então, vamos falar algumas curiosidades sobre os seres vivos. Deixa eu chegar um pouquinho para cá para a gente ver um pouquinho melhor isso aqui. Opa, isso. Olha, algumas curiosidades. Existem mais de 10 milhões de espécies de seres vivos no mundo. Entre bactérias, plantas, fungos, animais, existem mais de 10 milhões. Eu não sei nem imaginar quanto é isso.
é muito ser vivo no planeta Terra. Algumas espécies vivem na terra, outras vivem no oceano e rios, outros vivem tanto no rio quanto na terra. Tem seres vivos, tanto planta, tanto animal, fungo, tem seres vivos de tudo quanto é jeito. Eles são muito diferentes uns dos outros. Ainda existem muitas espécies que nós ainda não conhecemos, principalmente no oceano. O oceano não é muito conhecido pelo ser humano e tem muitas espécies lá de animais, de plantas, de fungos, de bactérias que a gente não conhece. E nós temos que salvar as espécies que estão ameaçadas de extinção. Alguém aqui sabe o que é extinção? Nós vamos falar sobre a extinção no próximo vídeo, mas antes disso, eu quero falar para vocês que eu tô com muita saudade e espero ver vocês logo na escola. Um beijinho a todos vocês e até o próximo vídeo.